Olá a todos, sou Rosimar Girão, sou mediadora, formadora de mediadores, integro as equipes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também a equipe do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. Eu sou também pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e Mediação de Conflitos, grupo sediado na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenado pela professora Kátia Centussé Melo, do Departamento de Política Social e Serviço Social Aplicado dessa escola. E no âmbito do qual esse estudo que eu vou apresentar se realiza e é também orientado por essa mesma professora, Kátia Mello. O trabalho que eu apresentarei para vocês, ele discute a prática da mediação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, e ele busca compreender de que maneira o modelo operacional adotado na prática da mediação de conflitos no âmbito dessa instituição se articula aos princípios regentes desse Instituto da Mediação. Eu vou contextualizar um pouquinho o projeto de mediação do Tribunal de Justiça e vou trazer alguns aspectos que estão relacionados diretamente ao meu tema. Entretanto, é importante, sim, que fique claro que essa prática ela é muito ampla e ela tem muitos pontos de interesse, propicia muitos olhares, é bastante rica por isso. E esse estudo também ele está pontuado em determinados aspectos, entretanto, ele sempre avança um pouco mais. Mas eu vou me concentrar nos temas especificamente que eu gostaria de tratar, de discutir. Bom, o projeto de mediação no Tribunal de Justiça, ele foi definido pela Resolução 125 de 2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça do Brasil. E com claros objetivos de matriz economicista, ou seja, com o objetivo de celeridade e de redução de demandas processuais. Então, quando se pensa em mediação no âmbito do Poder Judiciário, pensa-se de imediato em redução de demandas. E celeridade vem depois, mas sempre redução de demandas como um primeiro objetivo. Bom, essa resolução ela define as diretrizes curriculares da formação de mediadores nesse espaço institucional e formata também o modelo de intervenção da mediação em etapas estruturadas e prioriza a resolução dos conflitos expressos mediante a formulação de acordos e minimiza a importância da informação prévia a respeito do procedimento. O que certamente, né, diminui a condição dos indivíduos para a tomada de decisão sobre a participação. Então, por que, né, eu considero que esse modelo ele minimiza a importância da informação prévia? Ocorre que a essa etapa informativa denominada nosso modelo, início da mediação ou sessão de abertura, segundo as diretrizes contidas na Resolução 125, deve-se dedicar a ele um tempo não superior a 5 minutos, e não havendo anteriormente nenhum espaço informativo a respeito do procedimento. E, nesse sentido, a questão que me chega esse tempo, ele seria suficiente para gerar a informação e a compreensão necessárias ao processo decisório? E é importante destacar
o fato de que, se não há informação prévia ao ingresso no procedimento, o acesso à informação ele acontece nesse momento, apenas, que é a declaração de abertura. E, sendo assim, depreende-se, né, que não estão dadas as condições suficientes para adesão, porque as pessoas também elas já estão envolvidas no procedimento sem a informação necessária à viabilização dessa adesão. E, portanto, sem elementos para o exercício da voluntariedade. Em síntese, elas já estão, né, capturadas no processo sem a condição de escolha, inclusive. Já estão envolvidas, né, no processo sem antes terem decidido se queriam ou não queriam estar. Bom, desse modo, qual seria o potencial desse caminho metodológico, né, para violar os princípios regentes do Instituto da Mediação e torná-la mais um instrumento de apaziguamento social, a serviço do disciplinamento e do controle, e em detrimento do caráter emancipatório que define a mediação no contexto social? Bom, e supondo essa frágil observância dos princípios, nós podemos inferir que a prática da mediação nesse contexto é suscetível a materializar a exclusão da voz dos jurisdicionados, cujo protagonismo é suprimido e, muitas vezes, notoriamente relativizado segundo o seu nível socioeconômico e intelectual, o que reflete a desigualdade que marca o acesso dos cidadãos ao poder judiciário. E a justiça, inclusive, né? Um outro aspecto de igual importância é a forma como essa dinâmica progride no imaginário dos mediadores. E como ela se desdobra no discurso deles de que esses indivíduos não querem resolver suas questões, mas preferem delegá-las a um terceiro, no caso ao juiz ou a eles mesmos, mediadores, por considerarem mais fácil. E aí, a partir disso, dessa compreensão e desse discurso, a ação do mediador se tece, né? E as suas interações com os participantes da mediação transcorrem, né, em uma atmosfera bem sutil e às vezes nem tão sutil assim, de imposição e submissão. Essa dinâmica, ela vai ilustrar dois conceitos bem interessantes que se articulam e que foram desenvolvidos por um antropólogo chamado Luiz Roberto Cardoso Oliveira. Os dois conceitos são a exclusão discursiva e a sujeição civil. E eu vou tomá-los como base, né, das minhas reflexões e das minhas proposições temáticas para construir todo o meu estudo e todo o meu caminho de pesquisa, né? A exclusão discursiva se referiria, né, a um mecanismo através do qual o Estado ele nega a escuta aos cidadãos das camadas economicamente mais desfavorecidas, por considerá-los ignorantes dos seus direitos e, portanto, do que é bom para eles próprios, cabendo a ele, ao Estado, ou aos seus representantes decidirem por eles. E esse mecanismo, ele engendraria a sujeição civil, que corresponde à assunção por esses indivíduos, por esses cidadãos, da sua condição de destituídos do saber sobre o que é melhor para si próprios, né? Pois a sua condição social só lhe reservaria a obediência e a aceitação dessa determinante
do Estado, essa ação determinante do Estado. Bom, e não é novidade, né, que esse é um fenômeno característico das sociedades disciplinares e de controle, como tratam o Foucault e o Gilles Deleuze. Entretanto, de que maneira esse mecanismo vem sendo incorporado à prática dos mediadores é um outro tema muito importante. Porque os mediadores, eles são os operadores do Estado, são os representantes do Estado no exercício dessa suposta função de disciplinamento. E é importante também sinalizar que, embora esse estudo ele se concentre a priori na prática, né, institucional do judiciário, nesse espaço institucional, é importante considerar que a mediação no Brasil foi difundida pelo Poder Judiciário, né? E seu modelo de intervenção inspira fortemente a prática em outros espaços institucionais, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, e tornando-os, né, igualmente suscetíveis ao mesmo processo de exclusão e sujeição, com riscos potenciais de reprodução das desigualdades que marcam as relações sociais na nossa sociedade de classe, como, por exemplo, é o nosso Brasil aqui, né? Bom, esses temas, eles estão sendo discutidos, estão sendo explorados, né, junto a 4 centros judiciários de solução de conflitos do Estado do Rio de Janeiro. E cada um representa uma realidade sociodemográfica diferente, o que vai possibilitar um estudo também comparativo, né, sobre os impactos que toda essa dinâmica tem sobre as pessoas e como as circunstâncias locais, como esses localismos, eles podem interferir ou podem determinar as respostas, né, dentro desse processo. Então, serão realizadas, né, serão não, na verdade já se iniciou, está bem recente, por isso a gente ainda não tem resultados práticos a apresentar, porém, né, tudo que se tem hoje são expressões muito claras desses fenômenos, no sentido de que, e durante 12 anos de prática, eu observo muitos os discursos, eu observo e pratico a mediação dentro desse contexto e ouço os mediadores e como eles se saem em suas práticas, né? Então, além das observações, das mediações, nós também realizamos entrevistas com mediadores e com os participantes, e também com outros atores relacionados a essa prática, como os gestores do projeto e tudo mais, né? Além da análise das minhas experiências pessoais, como eu falei, né, na condição de mediadora, de formadora e de supervisora de mediadores. As pesquisas bibliográficas também é que vão costurando todos os conceitos e todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E o ponto metodológico originário desse estudo será a etapa informativa da mediação e como ela impacta a continuidade do procedimento. E se a adoção da pré-mediação como etapa informativa independente da mediação pode impactar de modo diferente ou produzir resultados diferenciados durante todo o procedimento. Então, a princípio, são essas as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu agradeço a audição e saúdo a todas e todos, e eu desejo um excelente evento. Obrigada.